Muito bem, estamos de volta com o último bloco. É isso mesmo, o tempo passa, o tempo voa, o último bloco do nosso BH Todo Dia. Mas você vai continuar ligado na programação do canal Viver Brasil, né? É claro que sim. Logo depois do nosso programa tem Saúde e Bem-Estar com o querido Fernando Rocha. Beijo pra você, Fernando. E aí hoje ele vai falar de artrite e artrose, mitos e verdades, tá bom? E lembrando sempre, qualquer conteúdo nosso, de qualquer programa que você goste, que você queira rever, vá no YouTube, interaja conosco. E lá no YouTube tá tudo separado, né? Tá tudo direitinho lá por blocos. E aí você pode rever a hora que você quiser, divulgar com seus amigos. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá, fazendo uma televisão diferente, onde a gente está na TV, mas estamos também na internet, no YouTube, onde você escolhe e faz a sua programação, tá certo? E agora chegou aquele momento da gente fazer um giro com as notícias, né? Hoje é terça-feira. Giro das notícias agora com a Duda Ramos. Tudo bem, Duda? Olá, Elias. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o canal Viver Brasil. Que bom, né, ver a juventude aí da arte autoral de Belo Horizonte. Clara e Sofia acabaram de sair daqui. Muito bacana, né? As duas, Astral jovens. ótimo. O clima, né, no estúdio, muito bacana. Total, muito bom encontrá-las. E olha, o Giro de Notícias de hoje começa com uma informação que vai surpreender muita gente no trânsito de Belo Horizonte. É que o CONTRAN já descarregou aqui uns equipamentos que são câmeras para vigilância do trânsito na cidade de BH. E dá-lhe equipamento, viu? São 2.653 câmeras que serão utilizadas para fiscalização do comportamento do motorista nas ruas e avenidas de Belo Horizonte. E não é só aquelas condutas que a gente conhece, né, como parar na mão dupla, ou então ultrapassar, né, a velocidade, ou ultrapassar os sinais. Na verdade, até aqueles motoristas que jogarem lixo pela janela ou que tiverem condutas violentas no trânsito serão multados, porque agora essas câmeras em tempo real vão controlar aí a vida no trânsito em Belo Horizonte. A Prefeitura de BH, no entanto, informou que os fiscais e operadores deste equipamento ainda não foram treinados. Então, as câmeras já estão aqui na capital mineira, devem ser, né, instaladas, a instalação vai terminar aí nos próximos dias, mas a equipe técnica ainda tem que passar por uns cursos aí. O importante é que com câmera ou sem câmera, gentileza no trânsito é sempre muito bem-vinda, né, Elias? Muito bom, Duda. Aliás, nós estamos com problemas no trânsito, né? Essa semana saiu uma divulgação de que Belo Horizonte é a capital no Brasil que tem mais pessoas dirigindo embriagadas. Então, assim, a gente fala muito dos bares, né, dos botecos. Poxa, chama um aplicativo, tem táxi, não é? Ou então, se você vai beber, não dirija, né? Seja o motorista da rodada. A gente está relaxando, viu, Duda? E então, o trânsito, né, o carro se tornou um grande problema na nossa sociedade. Então, eu acho que temos que ficar atentos, está mais do que correto da gente cobrar mais de todos nós motoristas, tá bom? E a lei agora está ferrenha, né? Os crimes de trânsito, principalmente aqueles cometidos por pessoas que abusam do álcool, agora eles são dificílimos, né? Até de prescrever, ou seja, não vale a pena entrar nessa, né? Não é só pela justiça, não, é pela consciência mesmo. E continuando na temática do trânsito, a gente vai falar sobre IPVA 2022. É que você, proprietário de veículo com placas que terminam com os números 3 e 4, hoje é o dia para pagar a segunda parcela do IPVA. Quem não pagar a segunda parcela hoje pode pagar até o dia 30, né, do mês, mas aí começa a correr uma multa, tá? E a escala no estado, a escala de pagamento, né, com os números das placas, ela vai até o dia 29 de abril, é ela que você está vendo aí na sua TV. Essa escala deve ser mantida, né? Ela está aí já na sua lógica corrente e você tem acesso também a mais informações sobre isso através do Detran e olha, só ter lá o número do seu Renavan em mãos, né? E a sua placa, é claro, e regularizar o seu IPVA 2022. Agora a gente vai para um tema que ontem mexeu com muita gente na cidade, principalmente, Elias, quem gosta de olhar para o céu, né? Galera que fica tirando foto com o celular, postando a maravilha dos fins de tarde do outono na capital mineira. Porque ontem o céu ficou bastante rosa, né? Foi tingido de um tom de rosa bonito.
É isso aí. E muita Lindo, hein? gente registrou. E aí gerou uma curiosidade enorme, porque a gente sabe que esse período do ano tem sim, né, um fenômeno meteorológico que gera esse tom meio salmão no céu por conta aí da queda das temperaturas no final da tarde. Mas, na verdade, esse rosa que a gente viu ontem aqui em Belo Horizonte, ele se deve a um fenômeno que aconteceu a muitos quilômetros de distância. Olha só, o vulcão Anak Krakatoa, lá na Indonésia, que entrou em erupção no último dia 24, lançou aos ares, né, partículas de poeira que são típicas desse tipo de fenômeno e, portanto, elas foram trazidas através das correntes marítimas e também das correntes de vento até aqui, até a nossa BH. E aí o céu ficou com um tom ainda mais rosado, né? Ficou lindo, muita gente tirou foto e agora a gente já sabe por quê. Que loucura! Essa explicação eu não sabia. Puxa vida, direto de Krakatoa. É Que coisa isso. fantástica. Mostra pra gente, né, que assim, um bater de asas de borboletas lá na Ásia modifica a gente aqui, né? O mundo não tá parado, ele tá girando e tudo que a gente faz impacta, né? Haja vista aí o vulcão Krakatoa. E olha, o fenômeno por lá não deixou nenhuma vítimas, né? Sim. Mas segue acontecendo aí, é um fenômeno geológico, né, que a gente tá vendo cada vez mais acontecer aí na crosta terrestre. Agora, mudando completamente de assunto, a gente sai lá do Krakatoa e vem para o Palácio da Liberdade aqui em Belo Horizonte, porque hoje de tarde foi finalizada a cerimônia de lançamento do Via Liberdade. Via Liberdade é um projeto que unifica 4 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, em torno da BR-040. BR-040, que é conhecida como uma das vias mais antigas, né, do país e que, ao longo dela, a gente encontra aí vários patrimônios da humanidade, históricos, que contam a história do país e também do nosso estado e da Inconfidência Mineira. Portanto, o estado de Minas Gerais, através de uma parceria com esses outros territórios nacionais e com a FEComércio, vai liberar aí 12 milhões para poder melhorar a sinalização ao longo das vias, também estrutura para a hotelaria, para o turismo e trazer ainda mais identidade do nosso povo com o nosso território. Você acompanha agora na saidinha do Giro uma fala durante essa cerimônia do nosso secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. Vamos ouvir. Nesse momento do bicentenário da independência, é o gesto de Minas Gerais para comemorar, para iniciar as comemorações nesse mês que é o mês da Inconfidência Mineira, que a nossa bandeira tem a liberdade como regra, é aqui que deu-se o primeiro grito. No entanto, vejam bem, a Via Liberdade possui 7 patrimônios da humanidade, ou seja, é a maior linha de patrimônio histórico da humanidade que nós temos no país, possui mais de 100 cidades que são patrimônio histórico do Brasil, o trajeto inteiro possui cerca de 70% do patrimônio histórico do Brasil tombado. Basta lembrar que o Rio de Janeiro tem 2 títulos, depois nós temos a Serra do Mar, depois subindo ela é a primeira estrada pavimentada do país, ainda na época de Dom Pedro II, que levava a cidade imperial de Petrópolis. Depois, entrando em Minas Gerais, nós temos Santos Dumont, e aí por diante, até passar agora pelo Circuito Liberdade, que é o centro dessa via, o Grande Sertão de Guimarães Rosa, que é também importantíssimo, esse que é um dos grandes escritores do mundo. Depois nós temos Paracatu, nós temos Três Marias, esse lago que também procura se reinventar, sobretudo nesse contexto agora da via, e o apogeu da independência do Brasil, que é Brasília, projeto aí da genialidade modernista. Pois é, e olha só, a matéria completa sobre esse assunto, porque a Via Liberdade, né, como o Leônidas Oliveira estava explicando aí, inclui muitos territórios. Tudo isso você vai acompanhar amanhã no material completo também, com a fala do nosso governador, entre as imagens, né, desse lugar lindíssimo que é o Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade. Assim eu encerro, Elias, um beijo para você e para o seu público, até amanhã. Valeu demais, beijo para você também, Duda, obrigado, viu? Valeu. Muito bem, Duda Ramos participando com a gente. E agora eu já coloco, já tá ali ó, no papo para entrar conosco, o Elton Novaes. Ô Elton, eu tô impressionado, assim, com a repercussão positiva do podcast de vocês. Claro que junto ao público, né?
mas tem um público de vocês que é um público que tem me chamado muita atenção, que são jornalistas, né? Homens e mulheres que acompanham o futebol e que têm dado um retorno, têm comentado conosco aqui no programa, comigo, a qualidade, né, do trabalho de vocês. Tem algum motivo? Vocês já pensaram nisso? Que vocês podem estar trabalhando com um público bem específico assim, hein? Então, é uma ideia nossa mesmo de colocar o pessoal que já trabalhava no jornalismo, né, a turma, que estava o tempo todo segurando o microfone e às vezes não tinha a possibilidade das pessoas conhecerem quem que realmente é essa pessoa, né? Vamos dar alguns exemplos aqui de pessoas que a gente acabou levando lá. O Igor Assunção, da 98, o Samuel Venâncio, né, a Karina Pereira, que trabalhou comigo durante um grande tempo. Então, jornalistas, referências importantes que passaram pela casa, pela rádio de todas as pessoas e acabava que não conhecia um pouco mais sobre aquelas pessoas. Quando a gente teve a ideia do podcast, a gente queria levar, e quer levar, né? O pessoal do esporte, a boleiragem, a turma do vôlei, a turma da natação, de todos os esportes, né, de uma forma geral, aqueles que já pararam e aqueles que ainda continuam atuando, né, como é o caso do Ed Carlos. A gente teve uma entrevista muito boa com o Ed Carlos que está agora no Betim, né, jogando pelo Betim, o módulo 2, né, do Campeonato Mineiro. Então, levamos ele também e tendo esse objetivo de mostrar a pessoa jornalista, né? Não só aquela imagem que tinha de por exemplo, o Samuel Venâncio é só o cara que está lá dando informações do Cruzeiro. Não, Samuel Venâncio tem uma história gigantesca por trás dele, a história dele saindo do interior, indo para a capital, já foi setorista praticamente dos 3 clubes na Alterosa, então cobria todos, fazendo viagem uma atrás da outra, as histórias curiosas dele. E de referências, né, como o caso do Marcelo Oliveira também, que a gente levou, um cara que tem uma representação nacional muito grande, né? O Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro com a equipe do Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil também, com o Palmeiras, então um cara que tem uma história muito grande, e é isso que a gente quer dar espaço para quem faz o esporte em Minas Gerais. As pessoas que fazem esse esporte em Minas Gerais, não só os atletas, mas também os jornalistas estão ali na beirada do campo e tem muita história para contar, né? Como a gente tem na nossa agendinha ali, de levar o Sr. Alberto Rodrigues, que é um cara que está desde o início do Mineirão, ele está lá. Então, assim, tantas histórias que esse cara tem, e a gente ainda não deu possibilidade para eles de ouvir esses caras. Mas é isso que a gente quer, dar espaço para todo mundo. Muito bom, Elton. E outro dia eu vi o Procópio, o grande Procópio, com histórias fantásticas. Maravilhoso. Parabéns. Maravilhoso. O Procópio é incrível, cara. O Procópio eu já acompanho ele há muito tempo, né? Assim, eu tive muitas oportunidades de fazer reportagem com o Procópio. E aí, quando a gente chamou ele ficou emocionado, ficou todo feliz. E quando ele estava saindo, foi engraçado, ele pegou e falou assim: Elton, gostei demais do bate-papo, que vocês me deram tempo para falar. Foram 2 horas de conversa. Aí ele pegou e falou assim: e quando tiver uma brecha aí, não tiver ninguém, pode me chamar que eu venho cá bater papo com vocês. O assunto que você levantar, tô disponível. Para frente. Então, muito você vê bom. assim, que é um cara de coração maravilhoso, né? Um cara que tem um entendimento tão grande do esporte e que, às vezes, muita gente, a meninada nova, né, cruzeirenses, atleticanos, não conhecia um pouco mais da história desse senhor que está com 83 anos e que é uma referência não só para o futebol mineiro, mas para o futebol. Jogou no São Paulo, jogou no Fluminense. Tem uma história gigantesca. Foi treinador de várias equipes do futebol brasileiro. Então, é isso que a gente quer. A gente quer dar essa possibilidade para todo mundo falando e participando do Bora Pra Resenha, que é o podcast aí, que é feito por mineiro, para a mineirada, para a gente estar acompanhando, para a gente estar seguindo e para a gente estar alçando aí grandes voos aí dentro dessa plataforma que não tem concorrência, é para todo mundo, não tem concorrência para ninguém. Vamos todo mundo curtir, vamos todo mundo brincar. E ouve na hora que quiser, né? Ouve na hora que quiser, exatamente. É muito legal isso. Agora, Elton, tem uma polêmica aí envolvendo o Igor Tepe e o Mauro César, né? O Mauro César que não está mais, né? E como é que foi isso aí? Então, olha só, a polêmica começou com uma pergunta muito simples.
A gente perguntou pro Igor, o Mauro César é bloqueado Você é bloqueado pelo Mauro César? Aí ele, quem não é bloqueado pelo Mauro César não sabe utilizar o Twitter, né? Que aí ele pegou e falou a respeito dessas polêmicas que aconteceram aí recente com o Atlético e com o Flamengo. Então o Mauro César já se declarou flamenguista, então ele ficou ali um pouco chateado com aquela colocação e hoje pela manhã, ontem pela manhã, antes do podcast ir ao ar, ele já tinha dado uma resposta para o Igor, porque ele já tinha visto uma parte do vídeo, já estava mostrando que estava daquele jeito, já estava tenso, né? Com o que viria. Mas é isso, foi um papo agradável, um papo tranquilo, mas o Igor foi respeitoso, pegou e só falou não quer dar ideia pro cara, porque o cara é problemático com questões do Flamengo. Muito legal, muito legal. Isso é importante, né? Foi bem bacana mesmo. Agora, ó, leva o Cerezo, hein? Não esquece do Cerezo não, viu? Sempre. A gente está atrás de todo mundo, viu, Elias? Isso. A gente está na cola de todo mundo, mas a agenda do pessoal está um pouco dificultosa aí, mas a gente está na cola de todos esses grandes craques. E, ó, para o torcedor cruzeirense, vai ter uma pérola gigantesca. Gigantesca, em breve. Em breve. Tá bom. Quer que eu já Combinado, falo? Hein? Quer Quero, que eu claro já que sim. adianto? Claro. Pode? Pode. Então vou falar assim, o maior camisa 8 da história do Cruzeiro vai no Bora pra Resenha. Você é bom de números aí? Começa camisa 8 do Cruzeiro. Eduardo Mas ele Gonçalves. tem um apelido. Tem um apelido. Ele é campeão de 70. Pegou? Claro que sim. Nosso queridíssimo Tostão. Pô, tá doido. Esse Parabéns, aí, ó. Esse aí. Parabéns. Em breve. Em breve. Tá na nossa, já tá alinhado. Perfeito, muito bom mesmo. Deixa eu aproveitar, né, a gente fecha direitinho aqui, mas antes da gente fechar, o Elton, ele tem um filho, gosta muito do filho dele, inclusive posta muita coisa, né, do filho dele nas redes sociais. Digamos, né, que daqui a um tempo, né, o filho dele queira herdar esse podcast. Isso é possível? Como é que é isso? Inicialmente queria desejar todo sucesso aí para o Elton, já vi que é um craque no assunto. Muito obrigado. De nada. A sucessão acontece quando a pessoa morre. Tá. Então, no momento que a pessoa morre, ali abre-se a sucessão. A lei exige que seja aberto inventário, hoje você pode fazer no cartório para evitar a justiça, se estiver todo mundo de acordo, pessoas maiores e capazes. E quando há o falecimento, há a transmissão de bens. Dessa pessoa para os seus herdeiros. Sim, que é justo. Né? Sim, o Código Civil de 2002, ele sendo melhorado de 1916, ele lista quem são os herdeiros necessários. Então, no momento em que ocorre a sucessão, tem os herdeiros sucessórios, tem que ver o regime de casamento, não é minha área, né? Não vou dar... Não, mas não precisa entrar tanto em detalhe, não, mas porque o regime de direitos. casamento é importante também no caso, claro, né? Então, hoje, no silêncio, por exemplo, divisão, comunhão parcial, ou seja, o que era de um continua dele, o que era da outra pessoa, hoje de qualquer sexo. Isso. Então, o mesmo acontece com obras literárias, produção artística. Perfeito. E quando você fez a colocação, você tinha razão. O direito, ele começa, o direito hereditário, as obras começa no a partir do 1º de janeiro do ano seguinte do falecimento dele. Okay. Então, há transmissão automática desse direito de autor ou de obra, ou dependendo do que foi, né, para os seus herdeiros. Okay. A lei não trata do podcast. O podcast é uma novidade que vai ter que ser enfrentada a qualquer momento. Mas ela deve ter o mesmo tratamento desse tipo de coisa. Essas novidades que a internet, que quebrou tudo, elas estão impactando o mundo e vão impactar por um bom tempo ainda. Badaró, obrigado pela presença. Um prazer, uma honra ter estado aqui com vocês. E vamos voltar. Tem mais dias. Obrigado. Tá bom? Elton, um beijo, um abraço para você, querido. Cara, satisfação, parabéns ali pelo programa, viu, Elias? Muito bacana mesmo, resenha bem descontraída, um bate-papo bem bacana e BH todo dia sempre, tá?
Valeu, obrigado. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e eu sobrei.